Uma boa noite abençoada a todos. Eu sou Terezinha Barros de Souza. Tenho 53 anos de evangélica. Sirvo a Deus na igreja pentecostal. Deus é amor. Faço parte de um grupo, faço parte do Ministério de Oração muito abençoado. E nessa noite, nós vamos dar início ao nosso estudo, Deuteronômio 18:15, onde Deus faz a promessa de um grande profeta. E nós vamos ver nesse estudo muitos mistérios. Quando Deus falou com Moisés dessa maneira: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, no meio de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvi. Em sua boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo aquilo que ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, disso lhe pedirei conta. Após a morte de Moisés, ainda havia necessidade de revelações divinas. Segundo a descrição feita a Moisés, apontava para o Messias. E quando Deus falou com Moisés, um profeta semelhante a mim, apontava para o Messias. E aqui nós temos a pré-existência do Messias. Quando em Colossenses 1,17 está escrito: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em João 17,5, na oração sacerdotal de Jesus, está escrito: antes que o mundo existisse, Jesus já possuía glória junto ao Pai. João 17,5, onde nós encontramos escrito assim, Jesus dizendo ao Pai, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha que mistério. Mistério profundo, né? Jesus se fez carne, nascido de uma virgem chamada Maria. E o que nela foi gerado foi por obra do Espírito Santo. Esse mistério chama-se encarnação. Aí a Bíblia diz: grande é esse mistério da piedade. A doutrina da encarnação de Jesus excede tudo que o ser humano poderia entender. Ou seja, o mistério de Jesus, da encarnação de Jesus, excede tudo o que o ser humano possa compreender. Porém, desse milagre depende a substância do Evangelho, da salvação e da doutrina da redenção. Vou falar um pouquinho do nascimento de Jesus. O que me chama a atenção é o próprio Deus, profetizando a vinda desse grande profeta, Jesus, ele profetizando a vinda do seu próprio Filho, que ele enviaria a este mundo para a salvação da raça humana perdida. Aleluia, glória a Deus. Que mistério é esse, meu Deus?
tão profundo. Aleluias. Agora eu vou falar um pouquinho do nascimento, aliás, um pouquinho da concepção de Jesus, onde está escrito: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ou melhor dizendo, o anjo Gabriel vinha enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde Maria estava, disse para ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Eu quero fazer uma ressalva aqui, para que nós possamos aprender uma coisa. Aqui, quando o anjo apareceu a Maria, falou que ele iria conceber um filho varão, que poria o nome Jesus. Naquele tempo, ainda não havia esse nome Jesus. Então aqui nós vamos traduzir por, em algumas Bíblias já está escrito: chamarás pelo nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Será que está bem entendido? Naquele tempo, quando o anjo veio a Maria e a saudou e deu para ele aquelas boas novas, que essa seria a mãe, do Salvador. Aí aqui está falando, que ela daria à luz um filho, que o seu nome seria Jesus. A ressalva que eu quero fazer é isto: naquele tempo não existia o nome Jesus. Ainda não tinha sido transliterado, que passou por várias línguas, para o latim primeiro, depois para o grego, até chegar para a nossa língua portuguesa, que nós falamos Jesus. Naquele tempo não existia. Então, em algumas Bíblias, que a tradução é mais correta, está escrito: e o teu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está bem entendido, Então agora eu vou falar um pouquinho do nascimento desse Jesus. Olha, o nascimento do Messias foi um nascimento. Ele nasceu como uma criança normal, uma criança qualquer, normal. Nasceu numa estrebaria. Ali havia muitos pastores que durante a noite vigiavam as ovelhas. Então nós vamos ver aqui. O nascimento dele teve uma grande diferença. Apesar de ter nascido na estrebaria, ser uma criança comum, falando, mas uma grande diferença. Sabe por quê? No nascimento de Jesus, houve uma manifestação sobrenatural
Porque uma multidão de anjos cantando diante de um grupo de pastores, de ovelhas que estavam ali, ao redor da manjedoura, louvando e glorificando a Deus pelo nascimento do Messias. Viu a diferença? É uma diferença incomparável, né? Os pastores estavam ali, juntamente com aquela milícia de anjos, cantando, louvando e glorificando Deus pelo nascimento do Salvador. Aí eu quero dizer aqui uma coisa muito importante. Jesus é chamado Deus. Em várias partes da Bíblia, Jesus é chamado Deus. Eu vou ler uma passagem aqui, uma só para não ficar muito grande, muito extenso o vídeo. Que está escrito assim, olha, mistério também, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Essa palavra aqui está atribuindo primeiro a Deus, que está escrito assim, no subtítulo está escrito assim, Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Eu vou repetir para ficar bem gravado. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Isso é muito profundo, né? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. As coisas de Deus é tão profunda. Então agora eu quero dar uma explicação sobre isso aqui. Jesus é chamado Deus porque Jesus é divino. E Jesus tem os mesmos atributos de Deus. O sinônimo da palavra Deus são aquele que possui a plenitude dos atributos naturais. Sobrenatural, né? Atributos sobrenaturais. Sobrenatural. Por exemplo, Jesus é divino. E a sua natureza é santa e divina. E pela sua natureza, prova a sua deidade. Então nós temos aqui um Jesus divino que é chamado Deus. Porque só Deus pode operar com os atributos, esses atributos sobrenatural. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Jesus, quando andava aqui no mundo, tudo que ele fazia, operava, exercia, tudo era sobrenatural. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas, sobrenatural. Somente Deus poderia fazer isto. Deus é o sinônimo de atributo sobrenatural. Jesus andou sobre as águas. Somente Deus poderia fazer isto. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Isto é atribuído só a Deus. Deus, o sinônimo de Deus, é atributos sobrenatural. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele andou sobre as águas. Somente Deus, que possui o atributo sobrenatural, poderia andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, porque ele é Deus. Ele ressuscitou também Lázaro.
Somente Deus, aquele que possui atributo sobrenatural, é que poderia fazer isso. Então, ficou bem entendido, né? Por que Jesus é chamado Deus? Deus é sinônimo de atributos sobrenaturais. E muitas coisas, muitas não, todas as operações de Jesus aqui, tudo que ele exerceu aqui foi sobrenatural. Ressurreição de mortos, cura de cego de nascença, cura de paralítico de nascença, cura de ressurreição de mortos. Tá vendo? Andou sobre as águas. Somente Jesus que possui atributos de um Deus, porque Ele é Deus. E João diz, nós estamos no verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ficou bem explicado, né? Agora eu gostaria, né, que as pessoas que vão abrir esse vídeo e vão ver, gostaria que desse o seu joinha. É opcional, se você gostou, dê o joinha, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante. Eu gostaria também que inscrevesse neste canal. Inscreva-se neste canal, fazendo parte conosco de estudos maravilhosos que ainda teremos aqui. Compartilhe, comente, que é muito importante. E até a próxima. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.